Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente volta a conversar com Jéssica Gonçalves, que é da Rádio Nacional, editora da Rádio Nacional, mas participa com a gente hoje da redação da TV Brasil. E, Jéssica, ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, divergiram em relação à restrição do foro privilegiado após aquela decisão do STF. Hoje, o assunto começou a ser discutido pela corte ali do STJ, né, Jéssica? É isso mesmo, Rosiane. O Superior Tribunal de Justiça começou a analisar hoje se estende a restrição do foro privilegiado para outros cargos e carreiras, como governadores, desembargadores e conselheiros do Tribunal de Contas. No início do mês, o STF decidiu que a Suprema Corte só vai julgar casos de deputados federais e senadores se a acusação tiver sido cometida durante o mandato e tiver relação com o exercício do mandato. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, enviou parecer aos ministros do STJ, defendendo que o foro privilegiado de governadores permaneça na Corte. O parecer contraria a interpretação já adotada pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, que em decisão monocrática entendeu que há similaridade e enviou para a primeira instância ação sobre o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. O julgamento foi interrompido e será retomado somente no dia 6 de junho. E a gente continua falando de notícias do Poder Judiciário, mas agora com a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Jéssica. Obrigada. Olha, a gente vai começar falando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a abertura de inquérito para investigar o suposto repasse de 40 milhões de reais em doações eleitorais a políticos do MDB do Senado. Esse pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República e tem como base as delações do executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi, e do ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Em nota, o MDB diz repudiar mais uma tentativa de criminalização da política. O partido afirma esperar que a conclusão do inquérito seja rápida e a verdade restabelecida. Outra decisão do ministro Fachin é que ele prorrogou por mais 60 dias uma investigação contra os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Esse pedido foi feito pela Polícia Federal. Também são investigados os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros e o deputado Lúcio Vieira Lima. A investigação tem como base a delação de Marcelo Odebrecht e de outros 5 executivos da empresa. Vamos continuar falando de justiça, porque a defesa do ex-presidente Lula pediu que o STF não envie os trechos das delações da JF que citam o ex-presidente ao juiz Sérgio Moro. O argumento é que as citações não têm relação com a Lava Jato. Os advogados de Lula querem que as cópias sejam encaminhadas apenas para a Justiça Federal em Brasília. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República pediu que os trechos das delações fossem encaminhados tanto para o Paraná quanto para o Distrito Federal, tribunais em que o ex-presidente é réu. Cabe agora ao ministro Edson Fachin decidir sobre esse caso. E o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse hoje, classificou hoje como inoportuno o apoio de 6 líderes políticos europeus à candidatura do ex-presidente Lula nas próximas eleições. Aloysio Nunes disse que personalidades europeias perderam audiência em casa e, por isso, arrogam-se o direito de dar lições sobre o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. O ministro também disse que condenados no Brasil por órgãos colegiados ficam fora das eleições e que, ao sugerirem uma exceção ao ex-presidente, os políticos europeus estão pregando a violação do Estado de Direito. E ontem, a Procuradoria da República da Primeira Região apresentou uma nova denúncia contra os ex-executivos do Grupo JF, Joesley Batista e Francisco de Assis e Silva, por corrupção ativa, violação de sigilo funcional, embaraço a investigações e lavagem de dinheiro. Foram denunciadas também outras 4 pessoas. Em nota, o advogado de Joesley disse que não teve acesso à denúncia, mas que recebe a notícia com estranheza. Volto a conversar com a Jéssica Gonçalves, agora a gente vai falar de Congresso Nacional, porque aquele técnico que é acusado de abusar de ginastas, ele prestou depoimento hoje, né, Jéssica? Exatamente, Carol. Olha, o Fernando de Carvalho Lopes deu um depoimento hoje no Senado na CPI dos maus tratos. Ele falou pela primeira vez sobre as acusações
de ter abusado sexualmente de 40 atletas ao longo de 15 anos. Fernando disse que é inocente e argumentou que sempre foi muito rígido, o que teria provocado inimizades. Chegou a dar a entender que poderia haver um complô contra ele. O técnico negou ter dormido na mesma cama que atletas e disse que não houve comportamento inapropriado durante o banho. Fernando de Carvalho Lopes teve o sigilo de e-mails, contas bancárias e telefones quebrado. Ele foi afastado em 2016 da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, antes da Olimpíada do Rio, quando surgiu a primeira denúncia. E no fim do mês passado, foi afastado do Clube MESC de São Bernardo do Campo, São Paulo, onde ele trabalhava. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E aqui uma outra informação com Mariana Jungmann, porque o presidente do INSS foi demitido. Mari, já houve confirmação dessa notícia. É isso mesmo, Rosiane. A demissão deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União, mas a assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Social já confirmou que Francisco Lopes, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, foi demitido. Essa demissão ocorre logo após a publicação de uma matéria do jornal O Globo, que, segundo a qual Francisco Lopes teria contratado uma empresa de informática para prestar serviços ao INSS, num contrato de 8 milhões de reais, mas a sede da empresa remete ao local, Rosiane, de uma distribuidora de bebidas alcoólicas. E aí, após, então, essa reportagem, ocorreu a demissão do presidente do INSS. E a gente ainda não tem manifestação dele em relação a este caso. Se tiver, a gente divulga aqui a nota nos corredores do Poder. Você também pode conferir notícias, claro, no site agenciabrasil.abc.com.br. E olha só, agora uma boa notícia. Quem vai trazer para a gente é Henrique Bolg, porque ele traz informações a respeito de verbas para a área de cultura no país. O ministro da Cultura concedeu entrevista hoje ao programa Por Dentro do Governo, da NBR. Henrique tem detalhes do que disse o ministro. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou que o grande desafio da pasta é diminuir a desigualdade de acesso à cultura no país. Segundo o ministro, o investimento na área traz muitos ganhos econômicos e tem grande potencial de crescimento. Sérgio Sá Leitão defendeu a Lei Rouanet, que neste ano deve gerar investimentos de quase R$1,5 bilhão de reais em cultura. De acordo com o ministro, neste ano o governo deve investir R$4,5 bilhões de reais em diversos projetos culturais. Eu acho que nós conseguimos aumentar significativamente o investimento em cultura nos mais diversos segmentos e áreas. Acho que nós também conseguimos ativar o Ministério da Cultura, torná-lo muito mais presente, muito mais dinâmico, muito mais realizador, com um perfil essencialmente técnico. Enfim, então acho que esses são os dois principais legados. Um ministério que investe mais, que impacta mais a cultura e, portanto, a sociedade, e que é muito mais estruturado, muito mais organizado, tem uma capacidade de gestão e de controle muito maior. Olha, então eu vou aproveitar e complementar aqui isso, o Henrique até me passou essa informação também. Em relação a essa verba, parte desse dinheiro é destinado ali para aquele projeto que é o programa Audiovisual Gera Futuro. Esses recursos que estão previstos no plano plurianual para este setor prevêem aí 705 milhões de reais para o setor ao longo do ano. E esse dinheiro deve ser aplicado na formação e capacitação em games, realidade virtual e aumentada, restauração e digitalização de acervos e em coproduções internacionais, além das linhas voltadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de conteúdos de cinema e TV. Aí aqui uma observação que justamente por meio da Ancine, o Ministério da Cultura faz os editais para a aplicação de recursos, um edital hoje, o outro em junho, que é para liberar ali uma soma de 270 milhões de reais para produção cinematográfica e também de produtoras a distribuidoras independentes e para produção de TV. Agora vamos conferir outras notícias em destaque na Agência Brasil com Carolina Pimentel, que traz um pouco aí do noticiário de poder internacional, mas o Brasil, inclusive, sendo citado no contexto internacional de poder, né, Carol? Rosé, olha, a gente vai começar falando que o presidente do Parlamento Suíço, ele disse que o Brasil tem vocação de potência mundial e também um excepcional potencial de desenvolvimento. Ele está aqui no Brasil para participar de um evento no Rio de Janeiro. Dominique de Buman elogiou a política do Brasil em relação aos imigrantes e disse que há interesse no desenvolvimento das relações turísticas entre os países.
Segundo dados da Câmara de Comércio Suíço-Brasileira, o Brasil é responsável por 19% dos negócios suíços na América Latina. E agora a gente passa a falar da situação na faixa de Gaza. As representações diplomáticas reagiram positivamente à nota do Itamaraty, na qual o Ministério recomenda que israelenses e palestinos busquem negociações que possibilitem um acordo pela paz e segurança na faixa de Gaza. A nota foi divulgada na segunda-feira. Em um evento aqui em Brasília, os embaixadores da Palestina, da Bélgica, do Azerbaijão e do Catar elogiaram a posição brasileira. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Uma outra informação que eu sei que já está na Agência Brasil, mas quem vai contar para a gente é a Mariana Jungmann a respeito do rito em relação ao processo que envolve ali a investigação do governador de Minas Gerais, né, Mari? Rosiane, a Assembleia Legislativa lá de Minas determinou hoje como vai ser o rito desse processo que pode terminar permitindo a abertura de um processo de impeachment do governador Fernando Pimentel. A denúncia contra Pimentel é relativa ao repasse. Ele é acusado de ter cometido crime de responsabilidade ao atrasar repasses para o poder legislativo e para o poder judiciário lá em Minas Gerais. E agora, então, essa denúncia foi acatada já pelo presidente da Assembleia Legislativa e aí agora, então, vai começar um rito que vai, no final, definir se pode ou não ser aberto um processo de impeachment contra o governador, semelhante ao que acontece nos casos de presidente da República. Rosiane. Esse é um dos destaques da Agência Brasil. Mariana Jungmann tem outras manchetes aqui. A gente vai citar só mais 2 dos destaques. Mara, o que é que você aproveita para tirar aí? Já olhando pelo celular. Entre outras coisas, eu destaco aqui que o STF fará auditoria no sistema eletrônico de distribuição dos processos, Rosiane, e que a Justiça Paulista tranca ação penal contra Cesare Battisti. Portanto, esses detalhes você confere lá, agenciabrasil.abc.com.br. A gente fica por aqui e te espera amanhã. Até mais. Até lá.